Livro do profeta Sofonias, capítulo 1, versículo 15. Sofonias, ele vai ser um contemporâneo do profeta Jeremias, do rei Josias, do reino do sul, Judá, a qual a capital era Jerusalém. No ano mais ou menos 600 e alguma coisa antes de Cristo. Ele vem de uma linhagem real. Sofonias é um profeta que vai anunciar, vai denunciar o pecado, profetizando o julgamento, mas também anunciando a promessa de restauração, de salvação para aqueles que se arrependerem, para os remanescentes fiéis. Todo profeta traz uma mensagem assim: denuncia o pecado, chamando o povo, denuncia o pecado, profetizando o julgamento, a punição, o castigo, chamando o povo para o arrependimento. Aí ele vai proclamar a salvação, a esperança para aqueles então que se arrependerem, se converterem, para os remanescentes fiéis. Então essa é a mensagem profética. Nós podemos resumir todas as mensagens proféticas nisso. Amém? Sofonias capítulo 1, versículo 15. E ele vai falar sobre o dia do Senhor. Amém? Alguns profetas vão falar sobre o dia do Senhor. E aí muitas pessoas vão dizer: opa, dia do Senhor, então vai ter comes e bebe, vai ser festa. Opa, dia do Senhor, dia de alegria, dia de paz. Não, meus irmãos. Na sua maior parte, quando os profetas falam do dia do Senhor, está falando do dia do julgamento, o dia da ira, do furor que Deus vai derramar sobre os ímpios. Ele vai profetizar aqui também contra as nações, de Amon, de Moabe, de Filístia, os filisteus, amonitas, moabitas. Sofonias capítulo 1, versículo 15 diz assim: será um dia de ira e angústia, de ruína e destruição, de escuridão e trevas. Será um dia de nuvens escuras e pesadas. Nova tradução linguagem de hoje, a minha Bíblia. Sofonias capítulo 1, versículo 15. Pode se assentar. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui nós vemos, meus irmãos, uma ameaça profética. Sofonias então vai pregar sobre o juízo de Deus, sobre o tratar de Deus, começando, é claro, pelo seu povo. O julgamento começa pela casa de Deus, começa pelo povo de Deus. Mas não pense as nações que eles estão isentos, que eles podem então dar risada e caçoar, e zombar, e mangar de Israel, de Judá, por eles estarem sendo punidos e castigados, porque vai chegar a vez de cada nação também. Mas Deus começa pelo seu povo, a qual ele tem aliança, vínculo, relacionamento, e ele parte depois para as nações vizinhas, para produzir temor no coração de todos e servir de exemplo. Nós temos, meus irmãos, o exemplo na Bíblia, vários exemplos, mas nós podemos destacar dois exemplos bem, os mais famosos, O dilúvio, nós podemos dizer que é o julgamento mais famoso até o julgamento final, Nós temos o maior exemplo aí, o dilúvio. Deus falou, Noé pregou e Deus cumpriu com a palavra. O dilúvio serve de exemplo de que Deus é verdadeiro e o que Ele fala, Ele cumpre. Ele trouxe julgamento, juízo no tempo de Noé com as águas do dilúvio. Passou um tempo
e Ele vai trazer também juízo. Ele vai derramar a sua ira, o seu furor sobre Sodoma e Gomorra. Vai fazer chover fogo e enxofre e vai destruir aquela cidade. Vai reduzir a cinzas aquela sociedade. Deus fazendo justiça. Um Deus justo exercendo justiça, julgando os criminosos, os pecadores. E por toda a Bíblia nós vamos ler que uma vez ou outra algum profeta, algum apóstolo, algum pregador citou o dilúvio, Sodoma e Gomorra, como exemplo de que Deus não faz vista grossa, de que Deus não tampa o sol com a peneira, de que Deus não deixa para lá. Não adianta falar, aqui que tem, não tem nada a ver, Deus não está nem aí, Deus não liga não. Isso é mentira de Satanás, querendo aliviar, querendo afrouxar, querendo pegar leve. Deus é justiça, Deus é juiz. Ele começa então proclamando: Deus vai destruir tudo que existe na terra. Soa como uma ameaça profética, mas não fica só na ameaça não. A história vai provar que o que Sofonias pregou contra o povo de Judá se cumpriu. Depois de mais ou menos quase 100 anos, se cumpre a profecia. Naquela época, o Império Assírio era que dominava. Lá no ano 700 e pouco, a Assíria, capital Nínive, invadiu o reino do norte, formado por 10 tribos, levou o povo cativo, espalhou pelo mundo daquela época, e veio um monte de estrangeiros habitar em Israel. Aí o povo se casou, misturou as raças. Judá só não dançou, só não se deu mal, porque fizeram uma aliança com a Síria de pagar impostos, pagar as tarifas, taxas, de dar dinheiro para eles e abaixar a cabeça. Só que nessa história de pagar tributo para não ser destruída, eles começaram a ser influenciados pela cultura assíria. Por eles ter tomado posse da terra prometida e não ter expulso todos os povos que ali habitavam, também aqueles povos que habitavam em Canaã, também a cultura deles, o paganismo deles, a idolatria deles, a religião deles, também vai se misturar com o povo de Deus. Está vendo, meus irmãos? Aleluia, Deus. Glória a Jesus. Deus, Ele não gosta de mistura. Deus, Ele gosta do povo puro, genuíno, verdadeiro, propriedade exclusiva dEle. Deus, Ele odeia o adultério espiritual, a traição espiritual. Acontece que lá no ano 500 e alguma coisa antes de Cristo, surge outro império da Babilônia, que vai invadir e vai destruir, vai levar o povo cativo. E Deus cumpre a palavra profética, a ameaça profética, através de Sofonia, vai se cumprir. Ele nem vai estar vivo. Talvez ele pensou, nem sei se essa revelação foi de Deus, nem sei se essa pregação, essa profecia foi de Deus. Ele morreu sem ver isso, mas Deus honrou a sua palavra. O profeta Sofonias, meus irmãos, vai denunciar que o motivo do castigo está lá no capítulo 1, versículo 5. Acabarei com todos os que sobem ao terraço, em cima das suas casas, e ali adoram o sol, a lua e as estrelas. E acabarei também com qualquer pessoa que adora a mim, o Senhor, e jura pelo meu nome, mas jura também pelo nome do Deus Moloque. Esse Deus Moloque, o culto a eles, era sacrifício de crianças.
colocava a criança no fogo para sacrificar Moloque. Por isso que se chama as crianças de moleque. Embora as pessoas falem isso sem saber disso, mas vem disso aí. Eles então estavam praticando, eles ligavam um rádio lá para ouvir o horóscopo. Deixa eu ver o que tem pro meu signo. Eu nasci em março, é peixes. Vamos ver na área do amor e na área financeira. E era horóscopo, astrologia. Adorava os astros. E o profeta está denunciando, o motivo do castigo de Deus sobre vocês é isso e aquilo. Vocês juram em nome de Deus, servem a Deus e ao mesmo tempo servem a outros deuses. Um pé na igreja e um pé no mundo. Pratica as coisas do reino e as coisas do mundo. Jura no nome do Senhor, invoca o nome do Senhor, mas vai na macumba. Jesus explicou bem claro, não dá para servir dois deuses, ou você vai agradar um ou o outro. Deus quer compromisso, Deus quer decisão, Deus quer firmeza, Deus quer propósito, Deus quer sinceridade. Ele continua. Então ele fala que o dia do Senhor, ele imagina, naquele tempo não tinha, mas nós podemos dizer que ele pintou um quadro. Vamos fazer assim, irmão, pega um papel, uma caneta e desenha aí o dia do Senhor. Ei, Sofonias, pega uns lápis de cor aí, uns hidrocor e pinta aí o dia do Senhor. Não tem jogo de luz, não tem fumaça, não tem bexiga, não tem bolo, não tem comes e bebe. É um dia de aflição, de angústia, de ruína, de destruição, de escuridão, pinta tudo de preto, de trevas. Será um dia de nuvens escuras e pesadas. Todo mundo com medo do escuro, todo mundo com medo da tempestade, o tempo fechou. É claro que ele só está ilustrando como vai ser o dia do Senhor. Não quer dizer que vai ser um tempo nublado. Ele está ilustrando que o dia do Senhor será terrível, assustador, espantoso, amedrontador. Aleluia, louvado seja Deus. Ele denuncia que essas pessoas não querem saber de Deus. No versículo 18 do capítulo 1 de Sofonias, ele diz: naquele dia nem prata nem ouro os poderão salvar da ira de Deus, o Senhor. O fogo da sua ira furiosa destruirá o mundo inteiro. Ninguém escapará, pois Deus vai acabar de uma só vez com todos os moradores da terra. O dinheiro não vai livrar ninguém. Não adianta se gabar. Não adianta prepotência, soberba, orgulho, poder aquisitivo, econômico. Não, nessa questão de salvação, não vai adiantar. É claro que a palavra profética de Deus, às vezes tem duplo sentido, ou às vezes é uma trilogia. Essa profecia tanto vai se cumprir parcialmente naquele tempo, naquele contexto, naquela geografia, mas também aponta para o futuro, para final dos tempos. Como o apóstolo Pedro disse, que agora o mundo está entesourado, está guardado, está prometido a ser destruído com fogo, não com água do dilúvio. E ele disse, o apóstolo Pedro, eu vi os elementos ardendo em fogo, derretendo, desintegrando pelo calor, pelo fogo. Aleluia, louvado seja Deus. Temei a Deus e dá-lhe glória, porque é chegado o seu juízo, diz a palavra de Deus. Mas Deus, ele não é mau, Deus não é injusto, ele tem um motivo. E o motivo, é claro, é o pecado do seu povo e de todas as nações.
Sofonias capítulo 2, versículo 3 diz: voltem para Deus todos os humildes deste país, todos os que obedecem às leis de Deus, façam o que é direito e sejam humildes, talvez assim vocês escapem do castigo do dia da ira do Senhor. Aqui está, meus irmãos, a saída, aqui está o escape, a única esperança. Não será o dinheiro, a posição, o cargo, a fama, não será a história do que fez e deixou de fazer. O que vai interessar é o aqui e agora, o estado atual das pessoas, se estão arrependidas ou não, se vivem o arrependimento bíblico ou não. Sofonias vai condenar os líderes do povo, vai condenar os líderes políticos, e vai condenar os comerciantes, e vai condenar o povo ateu, cético, o povo que vive independente como se Deus não existisse, casando e se dando em casamento, trabalhando, estudando, e lazer, e pizzaria, e lanche. Não estou falando que isso é proibido, mas estou falando que eles vivem a sua vida normal como todo mundo, mas sem Deus em sua vida. Os comerciantes, porque cobram mais do que é devido, não ajudam os pobres e compram os tribunais. Os políticos, porque se vendem a quem tem dinheiro para fazer leis a favor dos comerciantes. Os religiosos, porque escravizam o povo, mas eles mesmos são os principais a arrastar o povo para a idolatria. Onde estará a voz profética? Onde estará alguém que vai protestar contra tudo isso? Estão afastados, estão desviados de Deus. Mas Deus sempre tem uma carta na manga. E essa carta na manga, quando não tem rei, não tem sacerdote, não tem pregador, não tem ninguém por Deus, Ele tira do bolso da manga um profeta e dá às nações para pregar a palavra de Deus. Aleluia, grande é o nome do Senhor. Sofonias capítulo 2, versículo 11 diz: o Senhor os atacará de um modo terrível, Ele acabará com todos os deuses do mundo, então todos os povos, cada um no seu próprio país, adorarão a Deus. Glória a Jesus. O dia do Senhor é marcado por destruição, e tudo isso é a purificação. Como que Deus purifica o seu povo? Deus purifica o povo dele através de perseguição, de cativeiro, é através de couro, de cintada mesmo. O povo tem que apanhar, assim Deus purifica o povo. Quando a perseguição chegar, muitas pessoas vão desertar, vão dizer: não sou mais crente, não conheço a Jesus. Enquanto é show, enquanto dá dinheiro, todo mundo quer ser evangélico, mas quando a perseguição vindoura chegar, nós vamos ver quem ama Jesus de verdade, quem tem fé de verdade. Quando o juízo de Deus for derramado sobre a terra, mas vós que buscai a lei do Senhor, vós que praticam a justiça, vós que são humildes, haverá salvação para vocês, porque o amor de muitos, não fala de todos, de muitos, isso quer dizer que tem poucos que vão continuar amando, tendo fé e sendo fiéis e perseverando até o fim, lutando pela sua salvação, aleluia, lutando pela honra de Deus na terra. Grande Deus, aleluia. Eles adoravam Baal. Aliás, todo tipo de manifestação da natureza eles chamavam de Baal. A chuva era Baal, e aí tinha um codinome: Baal Zebub, Baal Astarote, o Deus da fertilidade, o Deus da agricultura, Baal alguma coisa.
Os filisteus adoravam a Dagon, Deus peixe. Os moabitas a Moloque. E todos esses deuses, Israel foi misturando na sua fé também. Não se engane, Deus não se deixa escarnecer. O Espírito Santo tem ciúme de nós. Que concórdia, que comunhão há entre Deus e Belial, entre as trevas e a luz, entre o povo de Deus e os pagãos? Nenhuma, não combina. Com toda certeza, santidade e consagração é uma separação de um povo exclusivo, de propriedade exclusiva de Deus. Santidade e consagração é um povo chamado para ser diferente, para fazer diferença, vivendo o padrão de Deus, não o padrão dos idólatras, do mundanismo. Grande Deus. Capítulo 2, versículo 15 de Sofonias. Tudo isso vai acontecer com Nínive, a cidade orgulhosa que se gabava do seu poder, dizendo: não há outra cidade tão poderosa como eu, e ela vai virar um deserto, um lugar onde moram animais. Quem passar por perto vai ficar espantado e horrorizado ao ver tamanha destruição. Nínive, a capital da Síria. Ninivitas, aqueles que Jonas